Querido Pai que está nos céus, Senhor Deus, chegamos na Tua presença em nome de Jesus. Estamos aqui humildemente como Teus filhos de joelhos dobrados, reconhecendo, Senhor Deus, que Tu és o nosso Deus, Tu és o Criador, o dono do universo. Agora, Senhor Deus, colocamos as nossas vidas em Tuas mãos. Colocamos as famílias desta igreja em Tuas mãos. As pessoas que estão aqui nos visitando, Senhor Deus. Nós sabemos que para todos nós Tu tem um milagre. E este milagre vai chegar no tempo de Deus. Obrigada, Pai. Usa poderosamente mais uma vez o Elias como Teu instrumento nesta manhã para falar aos nossos corações. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Provai e vede. História de hoje: a medalha. Essa é a nossa filha Júlia, indo para sua classe de estudos bíblicos Novos Amigos. 1798 começa o tempo do fim. O que de interessante nós temos aí? Ela estava se preparando para o batismo e decidiu participar dessa classe especial, acreditando que ali receberia estudos mais detalhados sobre a Bíblia e sobre a igreja. Júlia é uma menina muito dedicada às coisas de Deus e muito participativa. Dentro de suas possibilidades, ela está sempre envolvida nos projetos da igreja, principalmente nas atividades do Clube de Desbravadores. É compenetrada em tudo que faz. Nós, os pais, acreditamos que ela está se desenvolvendo de uma forma integral, participando de atividades espirituais, sociais e culturais. Em casa, as duas filhas vivem grudadas uma na outra. E a mais velha, a Tamises, é para a Júlia um modelo de irmã perfeita. Júlia, porém, não estava plenamente resolvida diante dessa admiração. Mamãe, a Tamises sempre jogou vôlei, ela sempre jogou futebol, ela sempre jogou handball, ela sempre ganhou faixas, ela sempre ganhou medalhas e eu nunca vou ganhar, né? Porque eu sou péssima em jogos. A bola parece que não gosta de mim. Não se preocupe, a sua hora vai chegar e você vai ganhar essa medalha, tá bom? Tá? Linda da mãe. Um dia, ao terminar as aulas, a coordenadora foi pessoalmente entregar Júlia ao seu pai. Tem uma notícia excelente para você, pai. A Júlia participou do concurso da cidade, concurso de artes, e ela foi selecionada. O desenho dela vai ser premiado, ela vai ganhar uma medalha de ouro. E eu preciso que ela esteja aqui amanhã no colégio para receber o prêmio. Obrigado pelo carinho, coordenadora. Eu agradeço toda a atenção que vocês têm para com a Júlia. Porém, nós somos guardadores do sábado, nós somos adventistas. E no sábado a gente não participa desse tipo de festividade. Filha, eu entendo perfeitamente o que você está passando. Desde o começo, sempre soube o quanto era importante para você ganhar medalha. Só que amanhã também é o dia do seu batismo. Filha, você tem total condição de decidir. Ou a medalha ou o seu batismo. Eu vou deixar nas tuas mãos essa decisão. Tá? Júlia tomou a sua decisão. Entregou a sua vida nas mãos de Jesus. Aquele, porém, era um dia mais que especial, pois a igreja estava comemorando os 50 anos do batismo da primavera. Para a surpresa da Júlia, ela recebeu nesse dia uma medalha de ouro. Júlia, nas horas vagas, aproveita o seu talento para falar de Jesus para os seus amigos na internet. Ela pesquisa os temas, copia os textos bíblicos e desenha os cartões com lindas mensagens. Queridos irmãos,
Eu já ganhei muitas medalhas, mas a mais importante é essa daqui, a que eu ganhei no dia do meu batismo. De que adianta ganhar o mundo, mas perder a salvação? E é por isso que eu faço os meus desenhos, para mostrar aos meus amigos quem é Jesus. Eu já fiz mais de 100 e publico todos eles no Facebook. Alguém vai se interessar. Provai e vede. E agora eu os convido para este momento especial de adoração através dos dízimos e das ofertas. Que Deus os abençoe. Santo e bom Pai, te louvamos, te adoramos através das ofertas, dos dízimos. E também porque tu nos criaste, nos redimiste na cruz e te agradecemos eternamente. Abençoe esses recursos, que eles possam chegar ao seu fim apropriado, que é o teu Evangelho. Em teu nome rogamos pelos méritos de Jesus. Amém. Chegou a hora de adorar ao Senhor. Olá, crianças, feliz sábado Eloá, feliz sábado Nilzinho, feliz sábado Tia Moni e pessoal. E geralmente no primeiro sábado do mês estamos nós três juntos. E hoje a história que eu tenho para contar para vocês é uma história muito linda, mais uma história de milagres. A história de hoje é a história da Edra e do Paulo. Eles são missionários e eles amam mostrar Jesus para os outros. Mas as duas experiências que eu tenho para contar deles hoje, uma é bem diferentona. Tia Moni. Assim, quando a Edra e o Paulo foram fazer missão lá na África, a Edra começou a sentir falta de uma coisa muito importante. Sabe o que era? O que era, Tia Moni? Ela começou a sentir falta de água. Água? Por que de água? Bom, não era que lá não tem água, mas ela não tinha aquela oportunidade de ter água aqui, que nem aqui no Brasil, que a gente pode tomar banho a hora que a gente quiser, pode tomar quantos banhos quiser, entendeu? Então lá era muito difícil a água. E aí, Tia Moni? O que acontece é que ela começou a reclamar muito que lá não tinha água para tomar banho direito e tudo mais. Eu não ia reclamar de ter que tomar só um banho por
dia. Eu também não. Tá, crianças, não precisa dizer quantos banhos vocês tomam por dia, tá? Então é o seguinte, ela estava esquecendo que ela estava lá para servir ao Senhor, que lá ela teria que sofrer umas questões, como a falta de água para tomar banho, assim, 3 vezes por dia, né? E aí, tia Mônica, conta aí o que aconteceu. Um dia ela estava muito triste, estava chorosa, que um pouco ela ouviu um barulho na porta. Que barulho, tia Mônica? Que barulho? Bateu. Alguém batendo na porta. Quando ela abriu, era um pastor africano que estava na porta dela. E logo que ela abriu, ele notou que ela estava com os olhos vermelhos de choro. E então ele perguntou: o que foi, irmão? O que aconteceu? Ela falou assim: ai, pastor, eu estou muito chateada, porque assim, eu queria muito poder ter mais água para tomar banho, sabe? Aqui é muito restrito e eu tô sofrendo com isso, né? E então o pastor olhou para ela com uma cara assim bem querido, sabe? E ele disse: sabe o que para ela? O que ele falou? Sabe, Edra, eu estou há 3 dias sem tomar água. 3 dias, tia Mônica? Como assim, tia Mônica? Ele foi para um lugar, e nesse lugar onde ele foi lá para falar de Jesus, não tinha água. Então ele já estava 3 dias sem tomar água, e quando ele chegou na casa da Edra, ele estava com dor de cabeça, de tanta sede. Então a Edra entendeu que aquele pastor apareceu na casa dela porque Deus queria mostrar uma coisa para ela. Estava na hora de ela parar de reclamar, não é mesmo? E aí, tia Mônica? Ela deu uma garrafa inteira de água para ele beber e ela fez um propósito de não mais reclamar. E a história não termina por aí. Numa outra ocasião, o esposo de Edra, o Paulo, ele precisava fazer uma viagem e ele precisava mostrar um lugar para uns pastores ingleses que estavam visitando a África. A África, naquela época que eles estavam lá, estava em guerra. Então, o pastor foi para o aeroporto e lá ele ficou aguardando. Geralmente, os ingleses, eles não atrasavam. Não atrasavam. É a pontualidade britânica, né, tia Mônica? É, a pontualidade britânica, isso mesmo. Mas naquele dia, os pastores ingleses atrasaram 15 minutos. Bom, os pastores chegaram e como Paulo tinha conversado com o pessoal ali do aeroporto, o avião acabou esperando aqueles pastores. Então, eles entraram no avião e foram para aquela cidade onde eles tinham planejado. Quando eles estavam sobrevoando, o piloto avisou que eles já estavam chegando perto, eles se prepararam para a aterrissagem. Daqui um pouco, o piloto mais uma vez falou: olha, nós estamos voltando para nossa cidade original. Ué, por que, tia Mônica? O que aconteceu? O que aconteceu? O que aconteceu? Que aquele local onde eles iriam aterrissar não dava para aterrissar porque tinha sido destruído. Uma bomba, tia Mônica? Provavelmente. Exatamente 15 minutos antes de eles chegarem lá, aquele local de aterrissagem tinha sido destruído. É de brincadeira. O que é isso, tia Mônica? E vocês acham que fez com que os pastores, os ingleses britânicos, eles atrasassem? Então, né? Deus é maravilhoso, né, tia Mônica? Deus é maravilhoso. Deus cuidou daqueles pastores ingleses, Deus cuidou do Paulo. E sabe, crianças, muitas vezes a gente só consegue enxergar os nossos próprios problemas, né? Assim como a Edra. Exatamente. Mas a gente precisa ver que os nossos problemas não são maiores do que o universo. Nossos problemas não são maiores que o universo. Isso mesmo, tia Mônica. Vocês sabem que tanto a Edra quanto o Paulo, eles entenderam que Deus cuida aqui e que o nosso papel aqui nessa terra é apenas mostrar o amor de Deus para outras pessoas. Ok? Ok. E como é que é o verso? O verso está em Romanos 9:20 e diz o seguinte: mas quem é você para questionar a Deus? Acaso aquilo que é formado pode dizer ao que o formou: por que fizeste assim? A gente não pode questionar Deus, não é? Deus sempre vai fazer o que é melhor pra gente. Então agora, feche seus olhos e nós vamos falar com o Papai do Céu. Obrigada, Senhor, pelos milagres que salvam a vida das pessoas. Obrigada também pelo milagre de mudar a nossa vida. Queremos ser agradecidos e nunca reclamar. Nos ajude para isso, em nome de Jesus. Amém. Amém! Oi, Eloá, então a gente nunca mais vai reclamar, né? A gente não vai reclamar. Então tchau, pessoal. Tchau, pessoal. Um feliz sábado a todos. Então a gente nunca mais vai reclamar, né? A gente não vai reclamar. Então tchau, pessoal. Tchau, pessoal. Um feliz sábado a todos.
teu coração e me derramar aos teus pés. Mais perto eu quero estar, Senhor, e te adorar com tudo que eu sou e te render glória, aleluia, 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 aleluia. Vierem me derrubar, firmado em ti eu estarei, pois tu és meu refúgio, ó Deus. E não importa onde estiver, no vale ou no monte, adorarei a ti, eu canto glória, aleluia. Aleluia, 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 Senhor, preciso do teu olhar, ouvir as batidas do teu coração, me esconder nos teus braços, ó Pai. Toda minha alma deseja a ti e junto com os anjos cantarei, tu és santo, exaltado, aleluia, 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 Em nome de Jesus, amém. Algumas, eu acredito que uma grande parte aqui já sabe que minha terra natal é Maceió. Eu, meu pai, na época, e mais alguns irmãos, nós fazíamos uma das coisas que mais eu gostava no sábado, que era visitar o presídio. E lá nós já tínhamos uma igreja dentro do presídio, com mais ou menos umas 28 pessoas, ex-detentos, que se batizaram e frequentavam ali a igreja adventista. E o interessante é que, eu não sei quantos aqui já fizeram esse trabalho, e lá, quando a gente entra, tem um cantinho lá que você faz o seu trabalho, né? Faz o culto ali. E dentro do presídio, lá em Maceió, tinha uma igreja adventista, com um nome lá dentro, Igreja Adventista do Sétimo Dia. E aquilo deixava a gente muito feliz.
E mais ou menos nesse período ali, chegou à nossa cidade um dos homens mais procurados pela polícia no Brasil. O nome dele era Jean-Louis. Jean-Louis. E ele ficou conhecido rapidamente porque a polícia cercou toda a cidade porque queria prendê-lo de outros crimes na Paraíba, no Rio Grande do Norte, no Maranhão. Ele atuava na região do Nordeste como pistoleiro. E ele foi pego pela polícia. E um dos repórteres mais famosos da capital foi entrevistá-lo. E eu lembro que uma das perguntas que o repórter fez para ele foi essa: o que você acha de ser bandido, pistoleiro? E ficou alguns segundos assim, aquele silêncio. Quando ele quebrou o silêncio e perguntou assim: e você, o que acha de ser repórter? E o repórter disse: mas por que você está me devolvendo a pergunta? Porque ele disse: ser repórter é uma profissão que eu admiro muito. Mas ser bandido, pistoleiro, também é uma profissão que eu adoro. E ele estava sendo acusado em Maceió de matar um coronel da polícia. E o repórter foi perguntando a ele como foi que ele fez, que eu não sei por que as pessoas hoje gostam de entrar nas coisas ruins. Ele disse: olha, uma das coisas que eu mais gosto é quando eu sou designado para fazer o meu trabalho. Ele se orgulhava do trabalho dele. E ele dizia assim: eu não gosto de chegar e já atirar com tiro fatal. Me dá prazer dar um tiro no pé, dar outro no braço, e ver a pessoa ali implorando para não ser assassinado. Isso me massageia o meu ego. E ele foi contando. E eu confesso para vocês que eu não quis assistir o final. Porque isso machuca comigo. Se machuca a mim, a você, imagine Deus. Como se sente lá na eternidade, no céu. O Deus que criou uma cidade, que instituiu uma cidade, que preparou um local para levar toda a humanidade. E a gente vê as pessoas se desviando do caminho do Senhor. E teve um sábado que eu não fui nesse dia, meu pai foi. Ele voltou em casa e disse: filho, senta aqui. E eu disse: o que é que está vendo? Ele disse: como você imagina que é o Jean-Louis? Eu disse: ah, pai, deve ser uma pessoa com semblante triste, amargurado, calado. E ele fazia: não. A aparência dele física, não sei, porque geralmente quando a gente não conhece alguém, a gente fica criando a imagem de como é a pessoa. E quando você sabe que a pessoa trabalha nessa área, a gente fica assim, tentando, queira ou não, criar uma imagem negativa da pessoa. Ele disse: eu vou fazer o seguinte, sábado você vai? Eu digo: vou sim, claro. Então eu não vou falar nada, eu vou deixar que você conheça. Eu disse: por quê? Só refazendo um pouco, não foi no sábado seguinte, foi alguns sábados depois que eu não fui. Ele disse: filho, o Jean-Louis está frequentando a igreja. E nesse período, a mãe dele, que morava no Pará, chegou lá em Maceió para visitar, não tinha para onde ela ir. E meus pais a levaram lá para casa. Ela ficou uns 15 dias lá em casa. Era uma irmã da Assembleia de Deus. Ela contou um pouco da história dele. E aí eu estava ansioso para ir, que era sábado à tarde. E quando eu cheguei lá, eu ficava imaginando, quando vinha alguém no corredor, deve ser esse. Aí passava, deve ser esse, também passava. E eu vi vindo no corredor assim um homem alto, meio calvo, branco,
olhos azuis, bem vestido, calça de linho fino, camisa de manga comprida, todo ensacoladozinho. E o papai disse, é esse aí. Eu disse, uau, é esse? Ele disse, é. E ele vem para te cumprimentar. Pode esperar. Como você ficaria na frente de um homem que gosta de matar devagarinho? E ele veio, falou com meu pai, e meu pai disse, isso aqui é meu filho, faz parte. Pegou na minha mão, uma mão grande, apertou assim e disse, como é que você está, meu irmão? E eu disse, graças a Deus, estou bem, e você? Ele disse, estou ótimo. E aí a igreja foi se aprofundando com o Jean-Louis. Queridos, ele falava 5 idiomas. Ele trabalhava como assessor do diretor do presídio lá em Maceió. E os outros presos começaram a nutrir dele assim, uma inveja, uma raiva, porque ele se destacava entre os outros. E um dia, no culto da tarde, eu vi o pastor chegando e eu achei estranho. Tinha uma caixa d'água lá, um tanque. E, para nossa surpresa, naquele dia, o Jean-Louis entregou a sua vida a Jesus. Ele foi batizado. E aí começou um processo de separação de cela do Jean-Louis. Ninguém, ou melhor, o diretor não deixava ele com os outros presos, porque eles tinham raiva, eles queriam matá-lo. E o repórter que tinha feito a entrevista com ele no início foi de novo entrevistá-lo e as respostas foram totalmente diferentes. E um dia, o diretor do presídio disse assim, eu preciso de você. Ele disse, pois não, estou à disposição, eu quero que você vá comigo. Olha, irmãos, que coisa. Eu quero que você vá comigo lá no fórum em Maceió. Ele disse, pois não, pode me algemar. Ele disse, não, eu não vou te algemar. E ele perguntou assim, quem vai conosco? Ele disse, vai eu e você. Não vai nenhum segurança? Ele disse, não. Mas por quê? Ele disse, porque eu confio em você. E ele falou assim, mas o resto dos lugares do carro vai estar cheio de anjos. Porque eu fui quebrado e fui refeito por Deus. E eles entraram no carro e saíram. Isso eu nunca vi falar. Eu acredito que vocês também não. Como é que um diretor de um presídio pega um preso perigoso, que a pena dele seria em torno aí de uns 150 anos, e leva sem algema para o centro de uma capital como Maceió. Uma cidade que foi por 10 anos a capital mais violenta do Brasil. De crimes, de assassinato. Uma cidade linda, mas tem esse rastro de sangue. E quando o diretor chegou, ele disse, fica aí que eu volto já. E saiu do carro, adentrou ao fórum, e para surpresa de todos que acompanharam o caso do Jean-Louis, o diretor deixou a chave no contato. Parece até mentira. E ficou lá um bom tempo. Quando voltou, ele entrou no carro e o Jean-Louis estava ali quieto. O diretor tinha uma Bíblia no carro e ele estava lendo a Bíblia. E o diretor falou, Jean-Louis, por que você não foi embora? Ele disse, porque hoje eu sou um novo homem em Cristo Jesus. Eu não preciso fugir. Eu preciso pagar por aquelas coisas que eu fiz errada. Eu não posso fugir. E eles foram embora. Na terça-feira seguinte, isso era mais ou menos quinta-feira, na terça-feira seguinte ele seria transferido de Maceió para Natal. Ele ia responder por um crime que ele tinha cometido lá também. Ele ficava, quando era preso, ficava sendo transferido para tudo quanto era lugar. E a pena só ia aumentando. E na segunda-feira fizeram, eu posso chamar de emboscada dentro do presídio. Na segunda-feira à tarde. Abriu-se uma rebelião falsa e os seguranças que estavam naquele pavilhão
pavilhão 4. Tiraram todos os presos. E só não abriram a cela do Jean-Louis. Ele ficou lá preso. E começou o quebra-quebra. E quando, de repente, a porta daquele pavilhão foi aberta, e entrou ali 7 homens, armados, de facas, de punhais, tuncho das grades afiada, e olharam na cela do Jean-Louis, ele estava lendo a Bíblia. E eles chegaram, o Jean-Louis percebeu que ia morrer. Se ajoelhou, abriu a Bíblia, os homens abriram a cela e começaram a furar o Jean-Louis por todo o corpo. Ele morreu com a Bíblia na mão. Ele morreu com a Bíblia toda ensanguentada. E o pastor ligou para a gente foi lá. Queridos, eu não quis entrar, e meu pai entrou. Depois eu até me arrependi, mas eu não queria ver aquela cena. E meu pai falou: filho, eu creio na salvação do Jean-Louis, porque ele se tornou uma nova criatura. Mas aquela cena nunca vai sair da minha mente. Todo perfurado. Meu pai disse de 3 a 4 dedos de um furo para o outro. Quando a gente saiu dali, uma multidão chegou no presídio. Carros, muitos carros, pessoas de moto, de bicicleta, porque eles queriam invadir o presídio para queimar o corpo do Jean-Louis. Imaginem o ódio que as pessoas tinham dele. Claro que a polícia não deixou, foi levado para o IML. A multidão foi para o IML e ele foi tirado de lá na madrugada. No outro dia, nós levamos o Jean-Louis para o cemitério. Só 7 pessoas sabem onde está o corpo do Jean-Louis. Eu, meu pai, o pastor e mais 4 irmãos da igreja. Porque a população queria linchar ele, tirar da tumba e linchar o Jean-Louis. A que ponto a humanidade chegou? O que está acontecendo com as pessoas? O que está acontecendo com a humanidade? Que tipo de violência as pessoas têm colocado na sua mente para destruir a coisa mais linda de Deus, que é você e eu. Sabe, quando eu olho para a palavra de Deus e quando eu olho para o céu, eu vejo o semblante do nosso Deus triste pela situação da humanidade. E nessa manhã, eu quero perguntar para a igreja: como você está? Eu sempre faço essa pergunta. Porque a nossa vida, ela oscila. Tem dia que eu estou bem, tem dia que eu não estou bem. Tem dia que eu estou sorridente, tem dia que eu estou triste. Às vezes você pode acordar em casa feliz, que eu acredito que na sua grande maioria, mas tem dia que você está querendo ficar só. E tem dia que você vem para a igreja com o coração aberto, porque você quer receber uma bênção de Deus. Você quer receber o toque divino do Senhor Jesus. Mas tem dia que você está tão sobrecarregado de coisas ruins, que você entra na igreja e você entra pesado. Por isso que eu pergunto: como você está nessa manhã? Quem é você nessa manhã? O que você está precisando nessa manhã? Que tipo de relacionamento você tem com Deus? Será que quando você acordou hoje pela manhã, você teve a sua comunhão pessoal com Deus? Você leu a Bíblia, você recapitulou a lição, você se ajoelhou, você orou, você se entregou nas mãos de Deus, sem enumerar erros e pecados. A Bíblia diz que Deus, Ele sonda os nossos corações. Ele conhece tudo que há em mim. Ele sabe o que eu fiz ontem, o que eu estou planejando fazer hoje e o que eu vou fazer depois de hoje, do amanhã.
Uma vez, um pastor amigo meu falou assim: se você se ajoelhar e for falar com Deus, e você não quiser abrir a boca, ajoelhe e fique calado. Deus vai saber o que você precisa. Sabe, queridos, nós não podemos iniciar a mensagem dessa manhã sem nos entregar ao nosso Pai Celestial. Mas antes, a gente mora em tantos lugares, né? E a gente sai de um lugar assim, às vezes traz uma saudade. E fica lembrando dos irmãos daquela igreja quando a gente sai. Eu e Nilda já moramos em alguns lugares devido ao nosso ministério. E eu tive a alegria de morar em Londrina quase 4 anos. E quando eu cheguei ali, teve uma pessoa que olhou para mim, a irmã Verônica. Que bom revê-la, minha irmã. Muito bom revê-la. A gente fez uma amizade boa lá em Londrina, né? A Nilda, eu, a irmã Verônica, a gente participava ali dos programas, dos cultos da igreja. E você é uma pessoa especial para nós. Muito bom revê-la, viu? Que Deus te abençoe. Manda aquele abraço gostoso lá na igreja de Londrina, na igreja da Vila Casone. Fala lá para aquele povo que eles moram no meu e no coração da Nilda. Tá? Vamos orar, queridos. Querido Deus, nosso Pai, muito obrigado, Senhor, porque nessa manhã o Espírito Santo nos envolve. O Espírito Santo nos acordou pela manhã, nos preparamos e viemos para esse lugar tão especial. E nessa manhã eu tenho certeza que Tu vais falar conosco, Senhor. Por favor, não permita que nenhuma palavra saia da minha boca sem a Tua aprovação. Nós queremos ouvir a Tua voz nessa manhã, Senhor, através da Bíblia, e vamos ler logo em seguida. Mas eu queria, Senhor, te pedir uma bênção toda especial por todos os membros da Igreja Central de Santo Antônio da Platina. Eu queria te pedir uma bênção especial por aqueles que estão na internet, em casa, assistindo esse culto de louvor. Que Tu possas acalmar o nosso coração. Que Tu possas, ó Deus, colocar a Tua mão poderosa sobre as nossas cabeças e nos encher com a Tua graça, o Teu amor, o Teu carinho. E dizer: filho, calma, é só um pouquinho mais. Nos ajuda, ó Deus, na mensagem que vamos ouvir agora. E que possamos sair daqui mais completos do que quando entramos. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém. Abram suas Bíblias no livro de Jeremias. Jeremias, capítulo 18. Jeremias, capítulo 18. Diz assim: a palavra foi dita a Jeremias da parte do Senhor. Levante-se e desça até a casa do oleiro, e lá você ouvirá as minhas palavras. Desci à casa do oleiro, e eis que ele estava trabalhando sobre a roda, como o vaso que o oleiro fazia parte de barro se estragou nas suas mãos, ele tornou a fazer dele outro vaso, segundo bem lhe pareceu. Verso 5. Então a palavra do Senhor veio a mim dizendo: casa de Israel,
Será que não posso fazer com vocês como fez esse oleiro? Diz o Senhor. Eis que, como o barro na mão do oleiro, assim são vocês na minha mão, ó casa de Israel. Eu quero repetir esse finalzinho assim. Assim são vocês, Igreja Central de Santo Antônio da Platina, na minha mão, diz o Senhor. Que eu falar a respeito, não, aliás, do oleiro, assim são vocês na minha mão, ó casa de Israel. Quando eu perguntei para a igreja como você entrou aqui, e como eu já falei que eu faço sempre essa pergunta, eu quero fazer uma outra pergunta. Eu vou fazer algumas perguntas durante o culto. O que está acontecendo com você? Só pensa. O que está acontecendo com você? Se Jesus voltasse hoje, qual seria a minha situação e a sua situação? Uma outra pergunta. Se você fosse Jesus, você salvaria você mesmo? Você está satisfeito com a pessoa que você é? Você já se olhou diante do espelho e fez essa pergunta para Jesus: Senhor, o Senhor está satisfeito com o tipo de cristão que eu sou? Porque existe duas classes dentro da igreja, queridos. O crente e o cristão. Crente são aqueles que creem principalmente em Jesus. São aqueles que creem que um dia Jesus vai voltar a essa terra e vai levar muitos para o céu. Mas que em algumas vezes me deixa triste quando a Bíblia diz que o número dos perdidos serão como? Areia do mar. Oxalá que nessa manhã não tenha ninguém que estará no grupo dos perdidos como areia do mar. Porque muitas vezes nós saímos da nossa casa para vir para a igreja, mas a gente não é um cristão. Porque a palavra cristão significa seguidor de quem? De Cristo. E quando a gente é seguidor de Cristo, a gente faz a vontade de Cristo. Então a minha vontade, ela fica em segundo plano. Tudo que nós vamos fazer, a gente tem que perguntar a Jesus, se não em voz audível, mas no pensamento: Senhor, é do teu agrado que eu faça isso? Senhor, é do teu agrado que eu fale isso? Senhor, é do teu agrado o que eu estou pensando em fazer? Senhor, é do teu agrado as coisas que eu tenho feito? Senhor, é do teu agrado o jeito que eu trato a minha esposa, que eu trato os meus filhos? Senhor, é do teu agrado a maneira que eu trato os irmãos da igreja? A gente tem que fazer uma entrevista com Deus e começar a colocar os pontos nos is. Senhor, será que eu estou precisando ser quebrado e refeito novamente? Queridos, Deus, Ele precisa refazer alguns de nós. Porque o intuito de Deus não é remendar os seus filhos, mas sim fazê-los novamente, quando Ele entrega o seu coração. E diz: Senhor, eu estou aqui, eu quero fazer parte da tua família. Assim como o oleiro, quando o vaso é quebrado. Eu não sei quantos já tiveram a oportunidade de ir onde tem um oleiro fazendo aquelas peças de barro. Eles vão ali, eu não sei se
Faz muito tempo que eu fui, eu não sei se hoje é elétrico. Na época que eu fui, eles ficavam quase que costurando ali, como uma máquina de costura, embaixo, e aquela roda, e eles vão modelando, e alguns quebram. Eles pegam o barro, mistura novamente, soca novamente e coloca na forma. E eles vão modulando novamente, e colocando detalhes, colocando ilustrações. É assim que Deus quer fazer conosco. Ele quer desfazer o homem velho e fazer um homem novo em Cristo Jesus. Ele quer refazer aqueles que têm vontade de um dia estar no céu. Sabe, o que está acontecendo com os seres humanos? Os maiores escritores do Brasil, Isamitibas, Nuno Cobra, estão enriquecendo, escrevendo livros de autoajuda. E eu não sei se nessa manhã eu estou aqui diante de alguém que tem livros de autoajuda. Como me relacionar, como viver em casa, como tratar a minha esposa, os meus filhos, como eu devo me relacionar com as pessoas da sociedade. Eu fico muito triste quando eu vejo pessoas que não se falam. E eu fico mais triste ainda. Eu não sei, irmãos, da vida de ninguém aqui. Alguns, poucos, mas nessa manhã eu não estou falando direcionado para ninguém. Mas eu fico triste como tem pessoas que muitas e muitas vezes estão levando a vida aos troncos e aos barrancos, como diz o ditado. Uma vez, eu pregava na minha igreja lá na Bahia. E uma pessoa muito amiga minha disse assim: sabe, Elias, a mensagem que você pregou nessa manhã foi toda para mim. Mas eu não tenho condições de mudar ainda. Eu vou deixando a vida me levar. E eu disse: qual o teu maior desejo? Ele disse: eu quero ter um encontro com Jesus. E eu quero um dia estar no céu para viver com Ele eternamente. Mas eu preciso ainda ter esse encontro com Jesus. Eu preciso sentir Jesus na minha vida. Eu preciso me relacionar com Jesus melhor. Isso entristece a gente. Sabe, hoje em dia nós encontramos cadeias cheias de pessoas descontroladas. Pessoas descontroladas porque praticou um crime, um roubo, e antes não pensou no que ia fazer. E hoje vivem dentro dos presídios amargurados, tristes, pensativos de quantos e quantos anos vão ficar nos presídios. Eu não sei se alguém aqui já foi em um grande presídio. Como lá em Maceió era muito grande o presídio. Inclusive o Fernandinho Beiramar ficou lá um tempo. Só que não saía para o banho de sol. Mas eu entrava assim, fui visitar um amigo meu. Ele tinha praticado um delito. Eu não vou entrar nos detalhes, porque o tempo não nos deixa, não nos permite. E quando eu apareci no corredor assim, ele veio correndo e me abraçou. E disse assim: o que é que você pode fazer para me tirar daqui? Como ele era primário, ficou lá pouco tempo. E a gente via no semblante a tristeza de pessoas que fizeram coisas que depois se arrependeram. Sabe, queridos, hoje a humanidade está vivendo mediocremente. Hoje os seres humanos fazem e depois pensam. Hoje os seres humanos não analisam aquilo que vão fazer e depois se arrependem. E agora eu queria que, se a gente pudesse se transportar para o céu
e a gente ia ver o Deus que nos criou, o nosso oleiro principal, olhando para a humanidade. Quando você começa a olhar para a situação do mundo, você começa a passar por uma situação tão angustiante, porque a gente vê que na caminhada para o céu há muitos empecilhos. E se nós não tivermos segurados na mão de Deus, muitas e muitas vezes nós vamos cair em tentação e praticar coisas que não devíamos praticar. Pessoas, infelizmente, comemoram as desgraças que o mundo oferece. Sabe, tem coisas na internet, na TV que a gente olha, o ser humano olha e dá uma revolta. Aí você diz, bem o quê? Bem feito. Sabe o que é isso, irmãos? É justiça com as próprias mãos. Pessoas que dizem assim, mereceu. Fez, tem que pagar. Sabe, queridos, todos nós nascemos com um gênio. Tem pessoas que têm um gênio assim, que acompanha por toda a vida. Mas, irmão Elias, eu não posso levar desaforo para casa. Eu não estou dizendo que você pode, nem que você não pode. Existem pessoas que a gente diz assim, olha, não se aproxima do Elias, ele é gente boa, mas tem um gênio do cão. Já ouviram falar nisso? Como é que você é gente boa e tem um gênio do cão? Ninguém se relaciona com ele, porque ele acha que ele é melhor do que os outros. Ele acha que aonde ele está, a voz dele tem que ser a principal. Ele acha que no ambiente em que ele vive, todo mundo tem que ficar calado para ouvir a opinião dele, porque se não for como ele, não serve. Misericórdia. E nós temos que conviver com pessoas assim. E Deus está olhando do céu e dizendo assim, filho, me deixa te quebrar de novo e te refazer novamente. Eu conheço pessoas que lêem Bíblia e que lêem Espírito de Profecia e que muitas vezes falavam assim para mim, olha que coisa bacana, mas graças a Deus que eu não sou assim. Sabe, pais que se perderam na educação dos filhos. Pais que se perderam na forma de exortar os filhos. Eu fico muito preocupado, queridos, quando eu olho para a juventude nos dias de hoje. E eu ainda vejo pessoas dizendo assim, é assim mesmo, o tempo mudou. Mas Deus não mudou. E Deus não muda nunca. E um dia Deus vai perguntar para nós pais, cadê os filhos que eu te dei? Muitos e muitos de nós falamos assim, eu sou mordomo de Deus. Mas a nossa família está destruída. Homens que se perderam no contato com a esposa. Homens que se perderam por não saber falar, se relacionar. Homens que o relacionamento foi esfriando, 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 esfriando. E quando deram-se de conta, já estava bem difícil. E que já está difícil. Mulheres que tratam os maridos com desprezo. Mulheres que tratam os maridos com frieza. É tão gostoso quando a sua esposa acorda de manhã e ela se arruma para sair com você, e você olha e diz, olha amor, você está linda hoje. Isso massageia. Isso enriquece. Palavras bem colocadas elevam o espírito. E
palavras mal colocadas e atitudes mal colocadas machuca a alma. Isso é muito sério. Livros de autoajuda deviam ser mais lidos. Mas por que não fazem o efeito que deviam? Homens estão enriquecendo, escritores, por escrever livros que as pessoas leem e não mudam. Este livro, a Bíblia Sagrada, é o livro mais lido no planeta Terra. Mas mesmo assim, por homens inspirados, não tem feito o efeito que deveria fazer. Abram suas Bíblias no livro de Romanos, no capítulo 7. Romanos, capítulo 7. E o versinho 18. Romanos 7, 18. Queridos, essa passagem ela mexe muito comigo, porque fala da minha vida e da sua vida, das minhas atitudes e das suas atitudes. É um trecho muito conhecido, diz assim, ó, porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita o quê? Hein? Bem nenhum. Que desgraça! Eu sei que na minha vida não habita, na minha carne não habita bem nenhum. Pois o querer, o bem está em mim, mas não o realizo. Porque não faço o bem que eu quero, mas o mal que não quero, isso o quê? Isso faço. Que miséria! Assim é o ser humano. Mas se eu faço o que não quero, já não sou eu quem o faz, e sim o pecado que habita onde? Irmãos, o pecado que habita em mim. E tem pessoas que estão vivendo, massageando o pecado dentro de si. É por isso que eu falei da diferença do crente e do cristão. Porque tem pessoas que vêm à igreja. Eu sei que nós vivemos num período de pecado, mas tem pessoas que vêm para a igreja com costumes maus dentro de si, assim como a palavra de Deus nos disse. Porque eu sei que o bem que habita em mim, esse eu não faço, mas o mal, esse eu faço. Elias, você pode enumerar o mal? Eu não vou enumerar o mal, irmãos. Porque cada um sabe o que tem feito. Cada um sabe o que tem falado. Cada um sabe o que tem agido. E eu garanto uma coisa para vocês. Quando nós estamos fazendo algo que não deve ser feito, o Espírito Santo está tocando na nossa mente. Não faz. Não vai dar certo. Por favor, não fala isso. Olha, acorda. Jesus está voltando. E as pessoas estão acostumadas a fazer o mal, a praticar o mal, a falar mal, a cuidar mal. Isso vai se acostumando. Sabe, amados, uma vez, quando eu morava em Caruaru, eu trabalhava muito à noite. Eu ficava domingo sem dormir, passava a segunda acordado, a noite da segunda, a terça o dia todo, a noite da terça. Chegava em casa quarta-feira, meio-dia, destruído, acabado. Isso por muitos anos. Eu lembro que o meu filho menor, pequenininho, tinha uns
uns 3 aninhos. Ele estava discutindo com o irmãozinho que tinha 5. Coisa de criança. E a mãe reclamou e eles continuaram. Eu estava tirando a calça para ir ao banheiro. E eu passei no corredor assim que ia para a sala. Eles estavam ali se desentendendo, coisa boba. E eu estava tão irritado, irmãos. Eu fiz algo que sangrou meu coração. Eu sei que Deus já me perdoou. Eu tirei o cinto. Do jeito que eu puxei o cinto, eu bati. Pá! Ele deu aquele grito e saiu correndo lá para perto, para o fundo da casa. E eu fui para o banheiro e botei a mão na cabeça. Disse, meu Deus, o que foi que eu fiz? Naquele mesmo instante eu disse, Senhor, me perdoa, meu filho. Atitudes mal pensadas. E ele foi tomar banho. A mãe foi dar banho. E ela disse, venha cá ver o que você fez. Eu não gosto nem de tocar nesse assunto. Aqui na coxinha dele, aqui próximo da nádega, estava o desenho da fivela do cinto. Eu me agarrei com meu filho. Falei assim, filho, chorando, você perdoou o papai? Eu abracei ele, beijei ele, perdoou o papai? Ele olhou para mim assim, as lágrimas descendo a mim, aí ele disse, por que você está chorando, pai? Sabe, a Bíblia diz que se a gente não se tornar como criança, não vamos para o céu. E muitos de nós estão longe de ser uma criança nas atitudes. Sabe, amados, me esperem um pouquinho, eu já estou terminando. Isto não é um joguinho. Tem pessoas, tem seres humanos que ficam brincando de ouvir a voz do inimigo. Nessa manhã eu quero dizer para a minha igreja querida e amada, que quando o inimigo se aproximar de você, porque ele se aproxima, que quando o inimigo começar a querer falar no seu ouvido, repreenda em nome de Jesus. Quando o inimigo colocar na sua cabeça que você deve fazer algo, praticar algo que vai machucar você, que vai machucar a sua comunidade, que vai machucar a sua família, que vai destruir a morada do Espírito Santo, que é você, repreenda em nome de Jesus. Queridos, Deus está muito próximo de dar a ordem para Jesus. Vai lá, filho, buscar os teus irmãos queridos. E eu estou vendo a minha igreja, a membresia da minha igreja, muito preocupada com Domingo Verde, com o decreto dominical, com o fim de tempo. A gente, em vez de estar preocupado com isso, a gente deve estar pronto, porque Jesus, ele vai aparecer nas nuvens dos céus e vai levar aqueles que são cristãos em Cristo Jesus. Queira você ou eu, queira você ou não, queira eu ou não, um dia o céu vai se abrir e o nosso Jesus vai aparecer para buscar aqueles que estão prontos para subir para o céu. Sabe? Abram a Bíblia de vocês em Isaías 29:16, a última passagem dessa manhã. Isaías 29:16. Diz assim: como vocês invertem as coisas, será que o oleiro é igual? Que o oleiro
é igual ao barro, pode a obra dizer ao seu artífice: ele não me fez. Sabe o que eu vejo quando eu olho para a Bíblia? Sabe como é que eu vejo quando eu olho para a palavra de Deus? E eu tenho certeza, porque a Bíblia me comprova isso, que Deus me fez com as suas próprias mãos, através de Adão, nosso primeiro pai. A Bíblia diz que Deus, Ele modelou a coisa mais linda. A Bíblia diz que Deus modelou o ser humano um pouco menor que os anjos. A Bíblia diz que nós vamos ter a oportunidade de conhecer lá no céu Adão e Eva, os nossos primeiros pais. Você não tem essa curiosidade? Você não tem esse desejo? Será que eu não tenho esse desejo? Mas, queridos, para isso acontecer, eu preciso ser quebrado novamente e ser refeito por Deus, assim como o oleiro faz com o barro. Para isso acontecer, eu preciso me entregar a Deus da melhor maneira possível e dizer com a minha boca: Senhor, quebra-me, renova-me, faz de mim o que tu queres, Senhor, porque eu preciso estar no céu contigo. Que legado eu e você vai deixar? Que legado você e eu está se preparando para deixar para as pessoas? Que legado a sua esposa vai deixar para você? Que legado os maridos vão deixar para as esposas? A ordem natural das coisas é que os filhos enterrem os pais. E quando isso acontecer, que legado você vai deixar para os seus filhos, para a sua família? Eu estava numa reunião lá na Associação do Espírito Santo. E meu pai estava com AVC. Distante de mim. Definhando, cada dia definhando. Minha irmã dizia: talvez de hoje não passa. É muito ruim isso. É horrível. A Nilda estava em casa. E ela ligava. Como eu estava na reunião, meu celular estava no silencioso, eu não ouvia. Ligou para o assistente e ele também não ouviu. E ela teve a sabedoria de ligar para o pastor, que estava conosco naquela sala, e ele ouviu. Ele olhou: nossa, Elias, tem muita chamada da Nilda. Eu me afastei. Eu disse: amor, o que houve? Ela disse: seu papai descansou no Senhor. Que dor. Que dificuldade. O meu melhor amigo se foi. O homem que nós sentávamos na frente da casa e ficava até 1, 2 horas da manhã estudando a Bíblia. E quando terminava, ele falava assim para mim, com essas palavras: amanhã tem mais. Filho, você é um orgulho para mim. E ele me disse uma frase que eu gravei até hoje, nunca vou esquecer. Ele disse: primeiro, filho, você sabe da minha história. Eu fui quebrado por Deus. E Ele me refez o homem que eu sou hoje. O pai que eu sou. O marido que eu sou. Ainda dá tempo. E eu lembrei da última palavra, da última frase que ele me disse quando eu fui visitá-lo. Ele ainda estava com vida. E o AVC, irmãos, ele vai minando você. Ele vai destruindo o seu corpo.
E eu lembro que eu sentei perto dele, a gente tinha um culto na mata que dava 180, 200 mil pessoas. 180, 200 pessoas no culto. Eu cheguei perto dele, eu sempre fui envolvido com música. E eu olhei para ele assim, e aí, meu herói? E ele me olhava assim, com aquele olhar distante. E eu falei, lembra desse? Vamos cantar esse aqui. Eu comecei a cantar e eu tinha a esperança de vê-lo cantando mesmo baixinho. E ele olhou para mim assim e disse, quem é você? Que legado você vai deixar? Quando eu entrei na igreja, o seu corpo lá, frio, inerte, sem vida. E ele um dia me falou, filho, o céu sem você não tem graça. Te prepara para estar no céu, eu quero rever você no céu. E eu fui, me aproximei do caixão, me inclinei, dei um beijo e disse, meu herói, até daqui um pouco mais. E as pessoas, eu era da igreja lá, as pessoas chegavam e me abraçavam. E eu vi quantas pessoas chegar ao lado do caixão do meu pai e dizer, que cristão exemplar, que homem, que membro, que líder exemplar. Eu olhei para minha vizinha assim, ela disse, eu queria ter um marido igual a sua mãe tem. Homem que se desvia do caminho do mal, que busca fazer a vontade de Deus. Queridos, que legado eu e você vai deixar quando a gente partir? Na igreja, em casa, na sociedade. Será que um dia, se a gente partir, a igreja vai dizer como Elias faz falta aqui? Sabe? Eu não poderia encerrar a mensagem nessa manhã dizendo assim, para de tentar refazer a sua vida com as próprias mãos. Para de tentar remendar pedaços em você mesmo. Para de tentar contornar as coisas com as suas próprias forças. Porque se você conseguisse fazer isso, Deus não precisaria existir. Só quem refaz vidas é Deus. Só quem transforma vidas é Deus. Procura ajuda em Deus. Deus não junta pedaços. Deus refaz vidas. Ele quer refazer a minha e a sua vida. Ainda dá tempo. A gente tem tido tantas surpresas. E você está com a pessoa aí, às vezes no mesmo dia, no outro dia. Sabe quem se foi? Fulano. Nossa. Vai ser uma alegria quando Jesus voltar. E Ele aparecer nas nuvens dos céus. E olhar para a igreja central de Santo Antônio da Platina. E dizer assim, vinde benditos do meu Pai. Eu estava chegando na minha casa em Maceió. Um fusquinha velho, nada contra os fuscas. Já teve fusca.
Fusquinha velho, mas pense no Fusca velho. Sem os paralamas, sem o cano de descarga, cano de escape, eu não sei como você fala. Uma porta amarrada de corda, várias cores. E ele parou na minha frente, na entrada do meu bairro. Eu gravei uma frase que tinha ali, que dizia assim: eu sou filho de Deus. Eu sou irmão de Jesus. E o Espírito Santo está em mim. E embaixo ele colocou assim: é o fraco. Sabe, Jefferson? Quando Jesus olhar para você e dizer assim: no pouco foste fiel, sobre o muito te colocarei. Sabe, igreja central, amada do nosso coração. Irmãos, nós estamos aqui há mais ou menos 6 meses. Não é demagogia. Eu ainda não tive tempo. Eu prometi isso aqui, mas eu ainda não tive tempo. Por causa dessa doença que assola o planeta. Mas tanto eu como a minha esposa, nós queremos ter o prazer de ir na casa de todos vocês. A gente vai chegar sem avisar. Não se preocupem. Nós vamos lá para ler a Bíblia com vocês, nos ajoelharmos com vocês e orarmos com vocês. Nós precisamos fazer esse elo. Ainda dá tempo de você permitir que Deus refaça você, assim como o oleiro refaz o barro, o vaso. O céu sem você não tem graça, meu irmão. Nosso horário já estourou, mas o céu sem você não tem sentido. Você consegue compreender isso? A lição falou de perpetuamente. O amor de Deus, ele precisa ser colocado dentro de nós perpetuamente. Você sabe o que é isso, irmão? É nunca acabar. Nós precisamos ter uma amizade aqui que ela se perpetue lá na eternidade. Aquilo que nós fazemos aqui, se for de bom, nós vamos fazer lá no céu. E aquilo que nós fazemos aqui que não é bom, nós não vamos fazer no céu. Porque, infelizmente, aqueles que não fazem a vontade de Deus não subirão. Nós vamos ver um vídeo agora. Eu vou convidar você a fazer algo, mas se você quiser. Eu não quero que você faça porque as outras pessoas vão ver. Se as pessoas veem o que você vai fazer e não fizer, e daí? A decisão é sua. Nós vamos ouvir uma música linda, de uma história maravilhosa, de um homem que se entregou a Deus e no final ele disse: bendito seja o Deus de Israel. Eu quero que ao você sair dessa igreja, você chegue em casa e diga assim: bendito seja o Deus da oportunidade. Talvez seja a sua última oportunidade. Por favor, não deixa passar a sua oportunidade. Porque a oportunidade passa na nossa frente. E às vezes a gente não dá importância. Não deixe de ouvir a voz de Deus. Porque às vezes pode ser a última vez. Vamos ver esse vídeo.
Se você quiser, se você puder, eu quero que você saia do seu lugar e venha encerrar esse culto aqui na frente comigo. Eu quero orar por você e por mim também. Glória a Deus. Aleluia, Senhor. Me purifica, Senhor. Quebra o meu orgulho. Quebra, Senhor, o orgulho dos meus irmãos. Nós queremos ser livres, Senhor. Assim como tu curastes a Naamã da sua lepra, das feridas por fora, Senhor. Nos limpa, ó Deus, nós te clamamos nessa manhã. Nos limpa por fora, Senhor. Limpa a nossa língua. Limpa as nossas atitudes. Limpa, Senhor, as nossas palavras. Limpa, Senhor, os nossos orgulhos, as nossas coisas que fazemos que desagradam o Teu nome. Que nós possamos, ó Deus, deixar um legado de cristão e não de crente. Nós possamos, ó Pai, se for da Tua vontade, que a gente parta deste mundo para encontrar contigo mais na frente. Que as pessoas olhem para nós e digam assim: que cristão, que cristã. Sabe, queridos, o céu sem você não tem graça. Sabemos que a graça maior é de Jesus, que deu a sua vida por nós. Mas o céu sem você, que sentido vai ter, irmão, se você ficar o tempo todo na igreja, brincando como o cristianismo seja um joguinho? Não temos tempo mais para isso. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, quebra, Senhor. Destrói tudo que há de mal em nós. Porque aquilo que é mal a gente sabe fazer, mas o que é bom muitas vezes não fazemos. Sabe, Deus, destrói o que é mal de nós. Tira o lixo do nosso coração e coloca o luxo dentro de nós, que é servir ao Deus do céu. Por favor, Pai, restaura as famílias. Tantas famílias estão sendo destruídas, Senhor, porque não sabemos dar o valor necessário. Não sabemos cuidar da nossa família e entregar lá na Canaã Celestial para o Deus que tudo pode. Cura, Senhor, os jovens. Porque os jovens, Senhor, são os adultos e os líderes do amanhã. Que eles sejam fortes e valorosos, assim como Josué. Cura, Senhor, algum líder que não esteja trilhando realmente o Teu caminho. Abençoa, Deus, o pastor dessa igreja, desse distrito. Que ele seja um Moisés que conduzirá o seu povo para Canaã Celestial. Pai, muito obrigado pelo encontro contigo nessa manhã. Que nós, da Igreja Central de Santo Antônio, na Platina, possamos ir para casa em segurança, rodeado de anjos. E quando chegar em casa, e ao sairmos daqui, possamos dizer: bendito seja o Deus de Israel. Obrigado, Senhor, e te agradecemos por tudo. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém, Senhor. Amém.